o aviso sobre as crianças. Vocês vão perceber aqui, você até que está pela primeira vez, talvez achou esquisito ou estranho, vocês vão perceber que nós fazemos questão, gente, que as nossas crianças participem do momento de adoração. Nós fazemos questão, por quê? Porque as nossas crianças, veja, os seus filhos, eles aprendem muito mais com o que eles estão vendo você fazer, do que eles estão ouvindo você dizer. Então é muito importante que nós desejemos e facilitemos para que as crianças façam parte desse ambiente, para que elas vejam seus pais adorando a Jesus, para que elas vejam seus pais de mãos levantadas na presença, para que elas vejam seus pais ajoelhados chorando, porque elas vão aprender muito mais com aquilo que você está fazendo do que com aquilo que você está dizendo. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu sempre falei para o meu filho: filho, sinal vermelho a gente não cruza, a gente só cruza no sinal verde. Então o Gabriel já sabe, olha, no sinal verde a gente cruza, mas no vermelho a gente não pode passar. E esses dias eu estava dirigindo, naquele horário assim, meio tenebroso e tal, e aí o sinal estava vermelho, eu fiquei assim, vou ou não vou confessar um pecado aos irmãos agora, vou ou não vou, passo ou não passo. Eu falei, esse horário, com esse trânsito, vou passar. Aí eu passei bem devagarzinho, olhando para ver se não tinha ninguém, passei, né, para ver se não ia atropelar ninguém, nem bater em nenhum carro, passei no sinal vermelho, irmãos, confesso meu pecado aos irmãos. E aí, quando eu passei no sinal vermelho, demorou cerca de uns 10 segundos, o Gabriel estava sentadinho assim, parado, ele fez questão de me dar um tempo para eu achar que estava tudo bem, e aí ele me chamou e falou: papai, você passou no sinal vermelho. E eu falei assim para ele: filho, o papai errou, perdoa o papai, filho, perdoa o papai errou. Mas não satisfeito, ele olhou para a Rebeca e falou: mamãe, o papai passou no sinal vermelho. Porque ele estava achando que eu não estava tendo a punição necessária pelo meu erro, que a mamãe devia me corrigir. Aí a Rebeca falou: filho, o papai também erra, o papai passou no sinal vermelho, perdoa o papai passou no sinal vermelho. E naquela hora eu senti Deus falar muito no meu coração. Primeira coisa que Ele falou no meu coração é que você vai errar comigo e eu vou errar com você. Como igreja nós precisamos saber que nós vamos errar uns com os outros, nós vamos pisar a bola uns com os outros, irmãos, querendo ou não. Na verdade, geralmente a gente não quer, mas a gente acaba um frustrando o outro, um decepcionando o outro, um falando algo às vezes que nem percebeu, mas que feriu o outro. Isso é comum. E outra coisa que eu aprendi é: nunca cometa erros na frente do seu filho. Aleluia. Abra sua Bíblia. Brincadeira. Brincadeira. Então esse é um aviso. Por que eu estou falando isso? Porque seus filhos, você pode não falar nada, mas eles estão vendo você passar no sinal vermelho. Por isso que a gente faz questão que eles estejam aqui. Eu amo um pregador chamado John Maxwell. Ele é um líder que prega para líderes na América. Ele falou assim, algo que tocou meu coração. Ele falou assim, gente, olha que lindo isso. Ele falou assim: olha, eu lembro de muitos sermões que meu pai me dava, mas eu conseguia digerir eles, ou seja, eles conseguiam fazer parte de mim quando eu via o que ele fazia. É por isso que as nossas crianças, ei irmão, não reclame para Deus que seus filhos não estão orando se você não ora para mostrar para eles como orar. Não reclame: mas meus filhos não estão adorando. Quantas vezes eles viram você de mãos levantadas fora do domingo ou fora da terça, só na sala da sua casa com as mãos levantadas adorando ao Senhor? Quantas vezes? Porque se você não está mostrando, tem uma ideologia de gênero que está mostrando como é que funciona. Se você não está ensinando, existe um tal de TikTok que está ensinando como é que se faz, e normalmente não está ensinando o que deveria estar ensinando. Então, meus irmãos, é por isso que a gente faz questão de que os nossos filhos estejam nesse lugar, participando dessa presença, mergulhados nesse lugar. Nós acreditamos numa geração que desde criança vai ter experiência com Deus, vai desfrutar da palavra do Senhor, vai mergulhar na presença. Tem um aleluia vindo, tem um glória vindo. Nós cremos numa geração que não é a geração do futuro, é a geração que pode hoje experimentar coisas que nós às vezes demoramos anos, mas que nós podemos ser o caminho para que eles experimentem em semanas aquilo que Deus quer derramar sobre nós.
Aleluia, tem um amém aí ou não? Não, amém de verdade, irmãos, tem um amém aí ou não? Agora vamos para a palavra, vamos continuar mergulhando na palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22. E hoje nós vamos começar uma nova série. Nós ficamos quase 3 meses, não foi? Só no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Por quê? Porque o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E esses são os pilares, veja, olha na bolotinha dos meus olhos. Esses são os pilares que nós como igreja acreditamos. O quê? Partir do pão, a doutrina, a palavra. Nós acreditamos na comunhão e nós acreditamos também nas orações. E nós embasamos isso durante 3 meses. No final dessa série começaram a ser gravadas as palavras, então daqui uns dias vai ter no YouTube para você poder assistir novamente. E hoje nós vamos entrar numa nova série que se chama Casas Fortes. Uau, cadê o aleluia, gente? Se eu falasse assim, hoje nós vamos entrar numa nova fase, Deus vai te dar 100 vezes mais do que aquilo que você já semeou. Você estava, meu Deus do céu, aleluia, eu recebo. Não. Que Deus te dê 200 vezes mais, mas que isso seja consequência não de um coração de troca, mas um coração que vive num relacionamento profundo com Ele. E é por isso que nós vamos embasar aqui a palavra Casas Fortes. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa série, mas nós vamos falar sobre as nossas casas e as nossas famílias. Então, eu te peço um favor, abre a porta do seu coração e abre a porta da sua casa, porque nós vamos entrar aí dentro. Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? Verso seguinte. João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Até aqui por enquanto, vamos juntos, olhe na bolotinha dos meus olhos, eu prometo que eu vou ser breve. Eu quero tentar em 25 minutos construir o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos lá, talvez eu termine na semana que vem, mas preste atenção em algo. Esse texto aqui, nós não pegamos o contexto anterior, mas se você começar a ler a partir de João capítulo 1, você vai ver que há uma apresentação acontecendo, e há alguns religiosos que estão chegando em João Batista e falando: olha, a gente está vendo que o senhor é um profeta, a gente está vendo que você é um profeta aí, a gente está vendo que você prega aí no deserto, a gente está vendo que o seu discurso não é tranquilinho, mas é um discurso bem arrochado mesmo, é um negócio bem pesado mesmo, e a gente quer saber, quem é que você diz que você é? Quem que você está dizendo que você é? E aí João olha para aqueles homens que estavam indagando ele e fala: olha, como Isaías falou, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então João está se apresentando como a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor. E olha que interessante, porque no versículo 29, chama para a gente o versículo 29, no versículo 29, eu gosto disso, versículo 29, depois de João se apresentar, falar: olha, eu sou aquele que clama no deserto. Aí o que João fala? 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, obrigado por um glória a Deus. Esse é aquele, agora preste atenção nisso, esse é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu. Outras versões diz: depois de mim, vem um homem que é maior do que eu. Olha que legal essa versão. Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, olha isso, 32,
eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descendo e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh meu Deus, pois eu mesmo vi e deu testemunho de que ele é o Filho de Deus. Olha que interessante, o texto diz que João é aquele que se apresentou. Ele se apresentou dizendo: olha, eu sou aquele que batiza com água, eu sou aquele que vim preparar um caminho para aquele que é superior a mim, para aquele que é maior do que eu. Agora, o texto continua dizendo que João vê Jesus vindo e reconhece. Quando ele batiza Jesus, ele reconhece, porque quando Jesus se levanta, o texto diz que o céu se abre e vem o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu que diz: esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. E o que é lindo disso é que João reconhece: veja, eu vim apenas preparar um caminho, porém tem alguém que é maior do que eu. Agora olhe na bolotinha dos meus olhos, João Batista. Eu preciso de alguém para ser o João. Ian, você vem ser o João Batista? Vem Ian, vem ser o João Batista. João, gente, sobe aqui, João, com suas peles de camelo, sim, vestes de camelo. João Batista é aquele que dizia: eu vim preparar o caminho do Senhor. Ou seja, eu estou só preparando porque aquele que vem depois de mim é um cara superior, é um cara maior, é um cara mais ousado, é um cara mais ungido, é um cara mais cheio de Deus, é um cara mais poderoso. Agora me diz uma coisa, esse homem aqui era poderoso ou não era? Oh meu Deus, volta lá João, que sua filha está querendo você. Vem outro para ser João Batista. Vem Valdinei, porque o nosso João Batista tem uma missão mais importante: cuidar da sua casa. Isso, vem. Eu esperava um amém, mas tudo bem, passou. Vem Valdinei. João Batista, com suas vestes negras de camelo. João Batista dizia: olha, está vindo alguém que é maior, está vindo alguém que é superior. Agora me diz uma coisa, igreja, esse homem aqui é ou não é cheio da presença de Deus? Esse homem aqui é ou não é cheio do poder e do fogo? Sim ou não, gente? Ele tinha um discurso que abria caminho em tudo que é lugar, sim ou não? Me diz aqui, esse homem é ou não é corajoso? Ele é ou não é cheio de fé e ousadia para continuar e perseverar? Ei, todo mundo olhava e dizia: esse cara é louco, esse cara aqui é um maluco, esse cara aqui, ele fica no meio do deserto, olha o que ele come: gafanhoto e mel silvestre. Olha as vestes, enquanto nós fariseus nos vestimos de linho fino, esse homem se veste com pele de resto de animal morto no deserto. Esse cara é louco. Mas por outro lado, todos aqueles que ouviam dizendo: esse cara é um profeta, esse cara é ungido, esse cara é cheio de Deus, esse cara é poderoso, esse homem aqui, ele veio fazer o que ninguém fez antes. Esse é o cara. Agora, esse que é o cara olha para Jesus, e eu vou fazer o papel de Jesus, né, gente? Porque, venhamos e convenhamos, dizem que eu sou bem parecido com ele. Jesus chega, e aquele que veio preparar o caminho, que estava pregando para milhares já. Ei, o Davi fala muito sobre isso, que João, quantos anos ele estava pregando no deserto, Davi? Na maioria dos historiadores começou com 17 anos. Na maioria dos historiadores, João começa a pregar no deserto com cerca de 17 anos, e Jesus vai ser batizado com 30, e ele era chegadinho na idade de Jesus, 6 meses de diferença aproximadamente. Então ele já estava quantos anos pregando no deserto, gente? 12 anos e meio. Agora, no começo ele estava meio sozinho, mas com o tempo o povo começou a falar: cara, peraí, 12 anos e meio esse cara permanece lá, ou ele é muito louco, ou o que ele fala tem sentido, ou ele é um pirado, ou o que ele fala realmente é verdade. Porque veja, 12 anos e meio insistindo numa mentira, difícil. Ele já teria sido desmascarado, ele já teria sido pego, ele já teria sido frustrado, o ministério dele teria acabado. Então veja, para a grande multidão, esse cara é um baita de um homem de Deus.
Que homem de Deus! Aí ele vem e fala: olha, eu só vim preparar o caminho. Bom, eu só vim preparar o caminho. Porque grande mesmo Porque grande mesmo é aquele que está por é vir. aquele que está por vir. Grande mesmo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, eu não sou digno nem de tocar no lugar mais podre dele, que são os seus pés. Uau! Agora me diz uma coisa: o que você estaria imaginando sobre Jesus quando esse homem aqui, que está fazendo algo extraordinário, fala: o que eu estou fazendo é só uma gota no oceano? O que você estaria imaginando? Se você não conhecesse Jesus, você estivesse só ouvindo o discurso dele, ouvindo com o profeta, o que você imaginaria sobre Jesus? Se João é assim, e está dizendo que vai vir alguém maior, mais poderoso, mais ungido, mais forte, superior, imagino que é esse Jesus. Eu não sei de você, mas eu estaria pensando: cara, ele vai chegar e vai arrebentar com tudo. Esse Jesus vai começar o ministério dele, sabe como? Curando o enfermo. Vai começar o ministério dele, sabe como? Chutando o pau da barraca, derrubando esses fariseus que são uns ingratos, uns falsos. Esse Jesus que está vindo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai começar a multiplicar o pão e vai dar pão para quem não tem. E me diz uma coisa: Jesus fez isso ou não, gente? Fez ou não fez? Fez ou não fez, igreja? Fez. Mas olha o que o versículo 35 fala. Todo mundo com expectativa: João vai começar o ministério tocando fogo. Não, Jesus vai começar o ministério tocando terror, tocando fogo, orando, ungindo. Vai ser gente caindo, vai ser pão multiplicando, vai ser gente sendo curada, vai ser cego vendo, vai ser surdo ouvindo, vai ser paralítico levantando, vai ser morto ressuscitando. Esse Jesus vai vir com tudo. Ele já vai começar numa plateia de 5.000 pessoas, pregando evangelho e dizendo: arrependam-se, seus perdedores, seus vacilões, seus lixos, arrependam-se. Esse Jesus vai vir com tudo. Porém, o texto de João 1, versículo 33, 35 diz, vamos ler? No dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos 2 de seus discípulos, e vendo a passar Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que lhes seguiam, disse-lhes: que buscais? Outras versões: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram, pois, e ficaram o dia com ele. Era cerca das 16 horas. Agora peraí, para tudo, olha na bolotinha dos meus olhos. Esses 2, vem. Quem mais vem? Vem você, vem. Esses 2 são discípulos de João. Sobe aí vocês 2. Isso. Sobe os 2. João vai falando sobre Jesus para eles. Vai falando sobre Jesus. João está falando sobre Jesus. E esses caras estão pegando fogo, meu irmão. Os caras estão empolgados. Vão se empolgando. Eita, um tocando o outro assim, ó. Cara, que loucura é essa que vai acontecer quando esse tal de Jesus chegar? Esse Jesus vai chegar. Porque veja, esses 2 eram discípulos de quem, gente? De quem, igreja? João Batista. E João estava ali falando para eles: prepara, porque o negócio vai ser quente. Eu estou só começando. O cara vai destruir com tudo. Então, quando ele está falando com eles, Jesus passa. E aqueles 2 discípulos, eles começam a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que está sendo seguido, perguntou para eles: gente, olha isso. Perguntou para eles: o que vocês querem? Agora para tudo. Você já imaginou Jesus chegando na sua bolotinha dos olhos, assim, ó, olhando para você na bolotinha dos seus olhos e te perguntando: se coloque no lugar desses homens. Olha tudo que eles ouviram de João sobre Jesus. O que você quer? O que eu quero?
O que eu quero? Depois de tudo isso que João nos falou? Jesus, Jesus, eu quero tua porção dobrada. eu quero tua porção dobrada. Jesus, eu quero a tua porção dobrada de unção, Jesus. Ou eles poderiam dizer: Jesus, eu quero ressuscitar mortos. Eu quero ressuscitar mortos. Isso é ruim ou é bom, gente? É ótimo, é ótimo. Ou eles ainda poderiam dizer: Jesus, me mostra o teu ministério. Jesus, me apresenta o teu ministério. Me mostra. Jesus, me ensina a pregar. Me ensina a pregar. Me ensina a pregar, Jesus. Porque eu quero ser ungido. Eu quero ser cheio do poder. Eu quero ser cheio da palavra. Eu quero arrabaxaba. Eu quero uhul. E tudo isso é bom, não é, igreja? É maravilhoso. Mas podendo pedir qualquer coisa, eles olham para Jesus e falam: Jesus, nós só queremos conhecer a tua casa. Nós só queremos conhecer a tua casa. O quê? Não. Está errado isso aí. Tem que estar errado isso aí. Porque veja, eles poderiam pedir qualquer coisa: bênção, porção, dinheiro, prosperidade, sabedoria. Eles poderiam pedir qualquer coisa. Jesus não falou assim, peça isso ou isso. Não, Jesus falou: o que é que você quer? Você pode pedir qualquer coisa. O que você quer? E eles, podendo pedir qualquer coisa, eles falam: Jesus, nós só queremos conhecer a tua casa. Conhecer a tua casa. Volta o versículo 38, volta o versículo Esdras, meu querido lindo. Volta o versículo. Isso. O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado. Outras versões diz: nós só queremos conhecer onde o Senhor mora. Ou seja, nós só queremos conhecer a sua casa, Jesus. E isso toca o meu coração. E essa é a primeira palavra da nossa série. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos cheios de pessoas, e tem que ter pelo menos um fala a Deus aí, viu? Hoje nós estamos cheios de pessoas que querem mostrar o seu ministério, que querem mostrar a sua igreja, que querem até mostrar o seu carro novo, que querem mostrar muitas coisas, mas não tem nenhuma autoridade para dizer: vem e vê a minha casa. E aí o negócio fica quente, sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje nós aprendemos a disfarçar. Então a gente entra pela essa porta aqui, de mão dada com o nosso cônjuge que a gente brigou a semana inteira, porque a gente acha que aqui é um lugar mais santo, porque a gente acha que aqui é o lugar que Deus está. Ei, aqui nessa igreja nós temos um entendimento muito claro, que é o quê? O culto não termina, ele só muda de ambiente. Obrigado por um amém, meu amor. O culto não termina, a reunião termina, mas o culto ele continua lá na rua Sidraque Silva Filho, ele continua lá na rua Presbítero José e tudo esse mais, ele continua lá na rua Aninha Azusa. Ô louco, meu Deus do céu, Chaba, não é isso não, Azul, a rua o quê? Azul, te amo. É isso mesmo que ela falou. Ele continua lá na rua Detroit. Ele continua lá na rua Sítio Manaim. Isso mesmo, ele continua lá na rua Leonor Armstrong. Ele continua na rua Uruguai. Por quê? Prepara para o glória, irmão. Porque a reunião ela termina às 10, mas o culto ele continua na sua casa, na sua família, no lugar que Deus te plantou, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Por quê? Porque nós não dependemos de um templo. O Senhor nos fez o seu templo, e hoje nós somos um altar de adoração. Hoje nós somos um lugar de adoração. Hoje nós não precisamos de mais nada. Nós somos carregadores da sua presença. Não se impressione com templos cheios de pessoas, se impressionem com casas saudáveis. Porque é fácil você fazer evento e trazer alguém famoso e encher esse lugar. Difícil é você viver o que é pregado aqui quando isso aqui termina. Eu não me impressiono com pessoas que têm muitos seguidores, eu me impressiono com pessoas que têm famílias sólidas. Porque
Porque seguidor, ele se move pelo pão, mas a família se move pelo coração. Talvez você pense, não, mas eu estou no momento bom, eu não preciso da minha família. Mas nos piores momentos da sua jornada, analisa, no final das contas, com quem você vai contar? É com a sua casa. É com a sua casa. E é por isso que Jesus poderia começar seu ministério fazendo uma pregação para milhares de pessoas. Jesus poderia começar seu ministério levantando. Imagine, Jesus começa a passar no cemitério e começa a levantar os mortos. Em uma semana a igreja de Jesus tinha no mínimo umas 10, 15 mil pessoas. No mínimo. Imagine Jesus passando e os cegos começando a ver, e os surdos começam a ouvir, falando: meu Deus, esse homem passou e eu comecei a ouvir. E ele fez tudo isso, claro que ele fez, mas ele começou o seu ministério antes de fazer qualquer milagre, antes de mostrar qualquer coisa do ministério, antes de mostrar qualquer coisa de vultuosidade, de projeção. Ele começa o seu ministério mostrando a sua casa. Agora me diz uma coisa, João Batista, referência de homem de Deus, sim ou não? João Batista, um baita de um evangelista, pregador da palavra, sim ou não? João Batista era ou não era uma referência de ministério? Era. Mas me diz uma coisa, João Batista era uma referência de ministério, de projeção, que estava famoso na época, era uma referência de alcance, era uma referência de unção, mas João não tinha referência de casa. João não tinha referência de casa. A palavra se refere a ele como uma vara que ficava sendo levado pelo vento no deserto. João era a voz que clamava onde? No deserto. Mas Jesus começa o ministério mostrando a sua casa. Uau. Porque o que Jesus está dizendo é: de nada vale você ter sucesso ministerial, você ter sucesso empresarial, você ter sucesso financeiro, você ter sucesso de mídia, você ter sucesso de seguidores, se você não tiver sucesso dentro da sua. Aleluia. Obrigado por isso, obrigado por aleluia. Eu sei que isso te confronta, sabe, irmão? Eu sei, porque isso é uma palavra que mexe não só com agora, terça-feira às 9h30, mexe com a quinta-feira que ninguém está te vendo e sabe como você tem tratado seus filhos, ou quanto você não tem passado tempo com eles e está só cobrando comportamento ao invés de cobrar relacionamento. Isso mostra que quando você chega no quarto com a sua namorada, sozinho, e sabe que não deveria estar fazendo, você passa a mão onde não deveria. Isso acontece aqui no culto? Acontece? Não, isso acontece dentro da sua. E talvez você pense: puxa, mas que discurso duro, Matt. Não, isso é um discurso verdadeiro. Não vem querer mostrar teus seguidores para mim. Mostre os seus pais, os seus filhos, a tua família, a tua casa. Isso eu quero conhecer, isso eu quero ver. E nós temos aqui uma palavra do Senhor que nós vamos ser fiéis. Nós fomos chamados para amar Jesus e viver no que, igreja? Viver o que, igreja? Em família. Então não importa se tem 3 pessoas ou se tiver 3.000, nós não vamos perder a nossa essência, que é amar Jesus e viver em família. Enquanto o mundo diz: o prazer verdadeiro está numa noite, o prazer verdadeiro está lá fora, Jesus faz questão de começar seu ministério dentro da sua casa dizendo: por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes você precise pedir perdão por aquilo que você está certo, por mais que às vezes você precisa chorar e se arrepender, por mais que às vezes você precisa perdoar aquilo que você não gostaria, a verdadeira alegria, prazer e aquilo que tem permanência, você encontra dentro da sua casa, junto com a sua família. Mas é difícil, Matt. Jesus não falou que seria fácil, Ele disse que valeria a pena. E Ele começou seu ministério mostrando a sua casa, dizendo: não importa o que tiver fora daqui, em primeiro lugar, importa o que está aqui dentro. E como consequência, meu Deus do céu, sabe por quê, irmãos? Prepara para o glória.
história aí, porque nós temos ouvido uma palavra de avivamento sobre essa nação, e a gente acha que avivamento vai acontecer em evento, a gente acha que avivamento vai acontecer com um lugar cheio, a gente acha que avivamento é ter um estádio cheio de pessoas. Ei, avivamento começa dentro das casas, onde há perdão, restauração, libertação, alegria voltando, depressão indo embora. Nós estamos orando por um avivamento, mas não estamos querendo pagar o preço por ele, porque o preço não é o preço de um ingresso, é um preço de um joelho no chão. Nós não seremos conhecidos como uma igreja que não ama a presença ou que vive de uma forma morna, porque o problema do morno é que ele sempre olha para o frio e acha que está quente. Ele nunca olha para o quente e diz eu quero ser mais quente, não. Ele olha para o frio e fala, ih, esse aí, mas é esse mesmo que vai ser vomitado, porque a tendência dele não é tentar viver uma vida melhor, é se comparar com aquele que está pior para se achar bom, para se achar satisfeito no Senhor. E essa palavra veio para me arrebentar e para te arrebentar, dizendo, não adianta mesmo você chegar no domingo bonitinho, se você não viver bonitinho durante a semana, irmão. Não adianta você querer pagar uma de pregador, pagar uma de ministro de adoração, pagar uma de líder de equipe, pagar uma de usado por Deus, se você não olha nos olhos do seu cônjuge todos os dias e fala bom dia. Porque em primeiro lugar, eu sei que você não pega o seu celular para ver tudo que você tem que fazer, né? Você cuida da sua casa, é isso que você faz, irmão? Nós vivemos em tempos em que as pessoas querem mostrar projeção, querem mostrar ministério, querem mostrar sucesso empresarial, querem mostrar a conta do banco cheia, mas não podem dizer, vem e vê minha casa, vem e vê minha família, vem e vê. Não é perfeita, tem problema pra caramba, mas Deus está aqui fazendo algo em nós, Deus está aqui movendo dentro de nós. Ei, a gente quebra o pau, mas a gente pede perdão e conserta e continua junto. A gente chora junto, mas a gente também caminha junto. Quando está na desgraça, nós estamos juntos, mas quando a provisão e a alegria vem, nós estamos juntos também. Aí, João, pode sair do deserto? Você está liberado do deserto, João. Passou, pagou o preço. Um aplauso a João, né, irmãos? Atuou muito bem. João está de parabéns. Obrigado, meu lindo. Agora os dois, e aqui eu já encerro. Vigília. Glória a Deus, tem um glória. Fala, eita, aleluia. Veja, Jesus começou o seu ministério mostrando a sua casa. Sabe o que Jesus estava fazendo, em outras palavras? Porque aqueles caras ouviram falar muito, não, ele está vindo, ele vai destruir, ele vai quebrar tudo. E quantas palavras lá de Isaías falando sobre Jesus, que o cara ia chegar arrebentando tudo, meu irmão, que o cara ia chegar quebrando tudo. Aí Jesus começa seu ministério, talvez secando uma louça para a mãe dele dentro de casa. Você já imaginou isso? Não, você não imaginou isso. Você já imaginou, Maria, Jesus, eu sei que você está convidado, mas pega o lixo, amarra e leva na rua. Oh, tem uma mãe recebendo, aleluia. Em outras palavras, olhe na bolotinha dos meus olhos. Em outras palavras, Jesus começa o seu ministério mostrando e não pregando. Ei, eu sei que você talvez tenha um discurso bonitinho, mas o que é que você está mostrando dentro da sua casa? A minha pergunta para você é, que tipo de site você está assistindo quando você está sozinho com o celular no quarto? Que tipo de conversa você tem tido falando mal de pessoas, achando que ninguém está sabendo? Às vezes falando mal com quem é de dentro da sua casa. Obrigado por um uau. É uma palavra que não tem muito glória. E que seja assim, porque se tiver transformação de comportamento pela glória de Deus, tá lindo.
Nós não necessitamos, meus irmãos, de mais uma palavra de motivação. Nós precisamos de uma palavra de transformação. Eu queria um amém mais alto. Vamos lá de novo. Nós não necessitamos de mais uma palavra que diga: vá, que você tem 7 passos para vencer. Nós precisamos de uma palavra que diga: vá, porque você tem 7 passos para se arrepender e perder. Porque no reino perda é ganho, no reino perder é ganhar, no reino entregar é vencer, no reino se doar é receber. Vá lá fora, vá vencer, vá, mas que isso comece dentro da sua casa. Jesus, meu Deus, já passei do meu tempo, mas nós encerramos aqui. Para, gente, nós terminamos, sabe onde? Porque Jesus começa o seu ministério mostrando o que, irmão Bacão? A casa. Agora vocês estão liberados, meus discípulos. Não, aplauso para esses discípulos maravilhosos, gente. Arrasaram. Até o discurso os caras fizeram, detonou. Brabíssimo. Veja. Jesus começa o seu ministério mostrando muito mais comportamento do que sobrenatural. Uau! Jesus começa o seu ministério mostrando muito mais verdade do que projeção. Aí, quando chega a hora, e agora a gente termina de verdade. Quando chega... ainda tem um obrigado. Vocês estão me ajudando a pregar demais. Quando chega a hora que Jesus vai começar os seus milagres, porque até agora Jesus só: eita, conhece minha casa, vamos caminhar junto, vamos comer 1 quilo de sal junto, vamos ver como é que eu honro minha mãe, vamos ver como é que eu falo com meu pai, vamos ver como é que meu pai e minha mãe se relacionam. Entra lá em casa, vem aqui conhecer aqui em casa, leva eles lá, Luquinhas, leva para sua casa, e aquela maravilha, presença de Jesus. Imagina Jesus na mesa comendo, e aí a mãe de Jesus falando: Jesus, me alcança o arroz. Jesus lá: não, me alcança o pão, né, que eles gostam muito de comer pão. Me alcança o pão. Aí Jesus passando pão. Me alcança o suco de uva ou vinho. Aí Jesus lá servindo a sua mãe, servindo o seu pai, sem ninguém ver, sem ninguém aplaudir, sem ninguém dar os parabéns, sem ninguém valorizar os grandes frutos externos, mas só gerando dentro da sua casa. Aí ele gera, e aí chega no Evangelho de João capítulo 2, que no Evangelho de João capítulo 2, Jesus vai fazer seu primeiro milagre. Jesus já está chegando para fazer seu primeiro milagre. Coisa linda. E quando Jesus, no Evangelho de João capítulo 2, está chegando para fazer o seu primeiro milagre aqui, ao 3º dia, outras versões falam 3 dias depois, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Seguinte: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tem uma versão que fala para o casamento. Vê se você acha aí, Esdras, o casamento. Isso. E foi também Jesus convidado. Então veja, a mãe de Jesus foi convidada, e Jesus também, e Jesus leva os seus discípulos e aquela galera chegando. E aí quando Jesus chega naquele lugar, acabou o vinho. E aí, veja que interessante, acabou o vinho, aqui perfeito. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o que, gente? E casamento nada mais é do que a formação de uma casa, família. Uma casa, família. Aí Jesus chega, acabou o vinho, meu irmão. O que nós vamos fazer, rapaz? Porque veja, o vinho era tradicional nas festas de casamento, e era uma desonra se acabasse antes do último convidado ir embora. Porém, o problema é que as festas dos caras também duram 7 dias. Imagina a quantidade de comida e vinho que precisa. Não é um dia de festa não, só, irmão. É 7 dias, eita, e é dança, e é bebida de vinho, e é comida, e é pão, e se alegra, e vai para um lugar, e vai para outro, e já acabou 3 dias, mas ainda não acabou, porque é 7 dias, e o negócio continua, e vai, aí, acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus, talvez, já vendo alguns sinais que ele demonstrava dentro de casa, né?
Por que eu acho isso? Porque a palavra diz que Maria via muitas coisas e sabe o que ela fazia? Guardava no seu coração. Maria via muitas coisas acontecendo e ela, o que é isso? Aí ela lembrava do anjo, eita, o anjo falou. Eita, foi o Espírito que me concebeu. Olha o que esse menino está fazendo, levitando dentro de casa. A gente não para imaginar, mas você já pensou Jesus dentro da casa dele, irmãos? O que ele poderia fazer? A mãe dele, eita Jesus, acabou o pão. Vira de costa, volta, uai, tá cheio de pão aqui. Ninguém foi no mercado, tá cheio de pão aqui, o que aconteceu? Jesus lá. Você já imaginou isso? Porque Maria logo já fala, ei, chama Jesus, chama ele. Aí Jesus olha e fala, não chegou a minha hora. Mas até Jesus não desobedece a sua mãe, irmão. Então, você, não, sim, adolescente jovem, se Jesus falou assim, não chegou a minha hora, 3 versículos depois estava ele fazendo o que a mãe mandou. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo seguinte, Jesus foi fazer o que a mãe mandou fazer. Então veja, você que é um adolescente, se até Jesus obedecia a sua mãe, interessante que a mãe de Jesus só pediu uma vez. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo seguinte, Jesus pediu que separassem 6 talhas de água para a purificação dos judeus. E sabe o que ele fez? Ele pediu, encham de água, e aí encheram de água. E aí Jesus vem e libera um manto e transforma aquela água no quê? Em vinho. Agora olha que interessante, porque veja, Jesus começou o seu ministério sem sinais externos, mas mostrando a sua casa. Fala comigo, gente, vocês estão tão silenciosos. Vamos de novo. Jesus começa seu ministério sem sinais miraculosos externos, mas mostrando a sua casa. E quando Jesus vai fazer o primeiro sinal miraculoso, ele faz na instituição de uma casa. Porque o que Jesus está reforçando é, ei, as coisas até vão tomar proporção, as coisas até vão ficar grandes. Daqui uns dias a gente vai pregar e vão ter milhares. Daqui uns dias a gente vai curar. Daqui uns dias a gente vai transformar famílias. Daqui uns dias sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tirar moeda de dentro de peixe. Daqui uns dias sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ressuscitar morto. Mas antes de fazer tudo isso, os sinais de sobrenatural do Senhor precisam começar dentro das... dentro das casas. Não, eu vou num culto para receber do milagre. Por que você não abre a Bíblia dentro da sua casa? E você que veio a primeira vez, não vai embora não, volte mais vezes. Mas aqui é assim mesmo quase sempre. A gente está tentando pegar leve, mas o Senhor tem quebrado os nossos corações, dizendo, não vão viver um evangelho de aparência que não seja verdade do lado de dentro. Então antes de pregar para você, eu estou pregando para mim. Eu estou falando, Matt, de que adianta você viajar pela nação, pregar em um monte de lugar, ganhar seguidores, ser elogiado, receber dinheiro, ganhar oferta, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida do seu filho, se você não gasta tempo olhando para os olhos dela e dizendo que você a ama, que você dá valor a ela, se você não gasta tempo e desliga o celular e vai brincar com o seu filho, porque de nada adianta você ganhar as nações e perder a sua casa e perder a sua alma. Marcos, Espírito Santo 8, Marcos 8:34. Marcos 8:34. Evangelho de Marcos. Obrigado, meu amor. Obrigado. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Jesus chama a grande multidão e chama os seus discípulos, aquela vultuosa quantidade de gente. E aí ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá vida
eterna. E 36, o que adianta? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Outra versão diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que adianta você ganhar as grandes multidões e perder a sua casa? De que adianta você ganhar um bando de dinheiro que você não dá nem conta de gastar, mas perder sua família, perder seu casamento, perder os seus filhos? De que adianta, irmão? De que adianta? De que adianta? De nada adianta. De nada adianta. E é por isso que Jesus começa o seu ministério mostrando a sua casa. E no meio do seu ministério ele faz o primeiro milagre no estabelecimento de uma casa. Aí quando estava tudo tomando uma grande proporção e agora já tinha uma multidão seguindo ele, ele fala sobre ser fiel à sua verdadeira raiz, à sua verdadeira essência, à sua verdadeira vida, e construir a sua casa. E sabe como tudo vai terminar? Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado, Espírito Santo. A presença está aqui. Evangelho de João. E se você não deu um glória até agora, chegou a sua hora de dar. Leandro, me ajuda. Você que é o homem do glória aí, Leandro. Preciso de você. Você está pronto? Faz um favor para mim, gente. Uma vez só eu vou te pedir isso hoje. Não se chateie não. Faz um favor para mim. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim: prepara para o glória. Vai. Isso. Agora cutuca a pessoa do outro lado que você ignorou primeiro. Olhe para ela, isso, olhe e diga: prepara para o glória, vem comigo. Pega aí, João 14, veja. Fala comigo, gente. Tudo começou Jesus mostrando a sua. Aí ele faz o primeiro milagre onde está sendo estabelecido uma casa. Aí no meio do seu ministério, quando estava tudo tomando uma grande proporção, estava tudo ficando grande, ele faz questão de honrar a sua casa. E agora Evangelho de João 14, onde tudo vai terminar. Que o coração de vocês não fique angustiado. Eu gosto da versão que diz: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Versículo seguinte: Jesus, antes de ir para a cruz, ele pega os seus discípulos sabendo que o que eles iam enfrentar não ia ser fácil. Aí ele fala assim: ei, não se preocupem, não se turbem o vosso coração, porque na verdade, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai, na casa, não é no ministério do meu pai, não é na igreja do meu pai, não é no movimento pentecostal do meu pai, não é no movimento reformista do meu pai, não é na denominação X e Y do meu pai, mas é na casa do meu pai. Há muitas moradas, há muitos quartos, há muitos aposentos. Se não fosse assim, não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. Versículo seguinte: quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver, dentro da minha casa, na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. E o verso seguinte:
Vocês sabem o caminho para onde eu vou. O caminho para onde eu vou é preparar o que eu sempre estive preparando desde que vocês me conheceram. Uma casa forte. Uma casa forte que o tempo não destrói. Que as frustrações não derrubam. A casa forte até treme, mas ela não cai, sabe por quê? Porque ela não está fundada na areia. Jesus poderia ter dado um exemplo: olha, certo construtor construiu uma igreja em cima de uma areia e outro uma igreja em cima de uma pedra. Não, certo construtor construiu um ministério em cima da areia e outro construiu um ministério em cima da pedra. Não, certo construtor construiu uma empresa em cima da areia e outro construiu uma empresa em cima da pedra. Mas não, Jesus fala, certo construtor construiu uma casa na areia e outra sobre a rocha. Quando a tempestade veio, a casa que foi levantada na areia, ela vai embora, mas a casa forte, que foi firmada na rocha, ela permanece até o fim. Será que você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Oh Jesus,